Na manhã gelada de segunda-feira, o noticiário chinês abriu com uma frase que gelou o país inteiro: nova confissão no caso Yu Menglong. Durante meses, a morte do ator e cantor de 29 anos havia sido tratada como um trágico acidente doméstico, um artista promissor que caiu da sacada de um apartamento em Xangai. Mas o que parecia um infortúnio se transformava agora no maior escândalo criminal da história recente do entretenimento chinês. Às 10 horas, a polícia confirmou oficialmente: Shen Hui, ex-empresário e melhor amigo de Yu, fora preso e havia confessado o assassinato. A revelação caiu como uma bomba. As redes sociais explodiram em fúria, os fãs entraram em choque, e os portais de notícias paralisaram suas páginas para noticiar o que parecia impossível. Nos bastidores da delegacia de Hongkou, jornalistas esperavam há horas. Quando o chefe de polícia surgiu diante das câmeras, o ambiente se tornou um funeral coletivo. Ele leu o comunicado lentamente, cada palavra mais pesada que a anterior. O suspeito Shen Hui admitiu envolvimento direto na morte de Yu Menglong, mas alegou que não agiu sozinho. Novos nomes estão sendo investigados. O país inteiro parou. Se ele não agiu sozinho, quem mais estava envolvido? De acordo com fontes próximas à investigação, Shen Hui resistira ao interrogatório por mais de 72 horas. Nos primeiros depoimentos, afirmava que tudo fora um acidente após uma discussão. No entanto, confrontado com provas forenses, impressões digitais, mensagens apagadas e registros de chamada-traço, ele quebrou. Foi quando mencionou um nome que até então só existia em rumores: Zhao Ren. Poucos conheciam o rosto de Zhao, mas todos sabiam do poder que ele exercia. Proprietário de gravadoras, agências de talentos e produtoras de reality shows, era descrito como o patriarca do showbiz chinês. Nos corredores do entretenimento, dizia-se que nenhuma estrela brilha sem a bênção de Zhao Ren. Agora, seu nome aparecia no centro de um assassinato. Em sua confissão, Shen afirmou que Zhao ordenou a morte de Yu Menglong. O motivo? Dinheiro, influência e silêncio. Yu, ao que tudo indica, havia descoberto irregularidades financeiras na produtora que administrava sua carreira, contratos falsos, lavagem de dinheiro e superfaturamento de shows. As provas estavam em um pendrive que desapareceu na noite de sua morte. A polícia detalhou o que aconteceu naquele fatídico dia. Yu chegou ao apartamento de um amigo em Xangai por volta das 19h30, acompanhado de 5 pessoas, incluindo Shen. O ambiente parecia amistoso: risadas, vinho caro, música baixa. Por volta das 2 horas da manhã, Yu subiu sozinho para o quarto de hóspedes. 4 horas depois, seu corpo foi encontrado no pátio do edifício. Primeiros relatórios falavam em queda acidental. A janela estava aberta, e a cortina, rasgada. Mas os peritos perceberam algo que não se encaixava: as marcas de pegadas na varanda pertenciam a 2 pares de sapatos diferentes. Enquanto as imagens de câmeras de segurança eram analisadas, descobriu-se que o sistema do prédio havia sido desativado entre 1h45 e 3h20, justamente o período em que o crime ocorreu. Nenhum hacker, nenhum invasor externo, tudo fora feito de dentro. Nas horas seguintes à confissão, novas informações vieram à tona. Uma das mensagens encontradas no celular de Shen, enviada 2 dias antes da morte de Yu, havia apenas uma frase: tudo será resolvido antes de sexta. Ao estar impaciente, os investigadores acreditam que Shen foi instruído a garantir o silêncio de Yu, antes que o ator pudesse divulgar as provas comprometedoras. Relatórios forenses divulgados discretamente mostraram marcas de sedativa no sangue da vítima. Yu Menglong fora dopado antes da queda. O padrão das lesões indicava resistência: braços com hematomas, mãos feridas, fragmentos de vidro sob as unhas. Ele lutou. Quando o conteúdo da autópsia vazou para a imprensa, a narrativa de acidente desmoronou. Nos fóruns, fãs escreveram em desespero: ele sabia demais. Outros publicaram teorias apontando que Yu havia tentado denunciar Zhao antes da tragédia. Durante a madrugada, uma gravação de áudio, supostamente enviada por Yu a um amigo horas antes de morrer, viralizou nas redes: se algo acontecer comigo, tem o nome Zhao. Ele não é quem parece ser.
Voz trêmula, abafada, soava como uma despedida. Na manhã seguinte, a sede da empresa de Zhao foi cercada por repórteres. Nenhum porta-voz apareceu. As luzes do edifício permaneceram apagadas durante todo o dia. O silêncio de Zhao soava como uma confissão não dita. Rui, algemado e exausto, foi visto sendo transferido para uma prisão de segurança máxima. As câmeras captaram um olhar perdido, quase vazio. Ao ser questionado por um repórter sobre o motivo do crime, ele murmurou: "Eu só fiz o que me mandaram fazer." Naquela frase, o país inteiro entendeu o tamanho do buraco. A partir dali, o caso Yu Minglong deixou de ser apenas uma tragédia pessoal. Tornou-se um espelho de tudo que se escondia por trás das luzes e dos aplausos, contratos falsos, chantagens, e uma indústria que transformava sonhos em moeda de troca. Ao cair da noite, o chefe de polícia convocou uma nova coletiva. Com a voz firme, disse: "A investigação agora mira o alto escalão da indústria. Há mais nomes. E eles sabem que estamos chegando." Fundo, todos sabiam que o jogo estava apenas começando. E, enquanto o vento frio varria as ruas de Pequim, uma pergunta ecoava entre os repórteres e os fãs que ainda velavam por justiça: se Shen Hui foi o executor. Foi o mandante. O relógio marcava 7 da manhã quando o país despertou com outra notícia devastadora. Durante a madrugada, Shen Hui, homem que confessara ter participado da morte de Yu Minglong, foi encontrado morto em sua cela. Causa oficial: suicídio por enforcamento. No entanto, os investigadores que primeiro chegaram ao local afirmaram que algo não estava certo. Nenhuma câmera registrara o momento. O lençol usado para o enforcamento não constava no inventário da prisão. A tragédia reacendeu a fúria popular. As ruas de Pequim foram tomadas por cartazes com a frase: "Quem está por trás de tudo?" Milhares de fãs acenderam velas diante da antiga produtora de Yu, enquanto hashtags como número Justiça por Yu Minglong e número Quem matou Shen Hui dominavam as redes. Naquela mesma manhã, a polícia convocou uma coletiva emergencial. O investigador-chefe, Trin A, surgiu pálido, com olheiras profundas. "O caso não terminou", disse. "A morte de Shen Hui reforça que estamos enfrentando algo maior." Os repórteres insistiram num nome: Zhao Ren, mas o delegado evitou confirmá-lo. Horas depois, vazou um trecho das transcrições da confissão de Shen Hui. Nelas, o ex-empresário citava Zhao Ren repetidamente. Ele ordenou que tudo fosse rápido. Disse que Yu sabia demais, que tinha documentos que podiam destruir o império dele. O império era vasto. Zhao controlava emissoras, contratos publicitários e artistas de primeira linha. Tinha influência suficiente para silenciar escândalos e fazer desaparecer investigações inteiras. Agora, porém, a teia começava a se desfazer. Na tarde seguinte, agentes federais invadiram a sede de uma de suas companhias em Xangai. Computadores foram apreendidos, cofres abertos, contratos recolhidos. Dentro de uma pasta preta, encontraram-se transferências bancárias para empresas fantasmas em Singapura, datas que coincidiam exatamente com a semana da morte de Yu Minglong. Enquanto isso, uma testemunha inesperada procurou o jornal China Observer. Era uma ex-assistente de produção que trabalhara para Zhao. Chorando, ela contou: "Eu ouvi a conversa. Shen Hui pedia tempo." Zhao disse: "Tempo é luxo. Acabe com o problema antes que ele fale." A gravação da entrevista, anônima, circulou em fóruns clandestinos. O medo crescia. O governo anunciou a criação de uma força-tarefa especial, Operação Silêncio Quebrado. Mas Zhao Ren desaparecera. Seu apartamento em Pequim estava vazio. Câmeras de segurança do condomínio mostravam-no saindo às 2h17 da manhã, levando apenas uma mala. 2 dias depois, jato particular decolou rumo a Macau, sem registro de passageiros. A cada revelação, a fronteira entre entretenimento e crime se tornava mais nebulosa. Revistas investigativas publicaram dossiês mostrando como Zhao usava produtoras para lavar dinheiro, manipular prêmios e comprar silêncio de celebridades envolvidas em escândalos. Tudo funcionava sob uma lógica simples: fama em troca de obediência. Enquanto o país mergulhava em teorias, a família de Yu Minglong fez uma aparição comovente.
Diante de centenas de câmeras, o pai segurava uma foto do filho. Não queremos vingança, disse. Queremos a verdade inteira. Que cada nome seja dito. Na mesma noite, a emissora CCTV recebeu um pacote sem remetente. Dentro, havia um pendrive com o logotipo de uma das empresas Desal. O conteúdo foi imediatamente entregue à polícia. O que descobriram foi devastador: contratos falsos, áudios de chantagem e uma planilha de pagamentos especiais. Entre os nomes, constava Shen Rui. O relatório final da perícia confirmou o que muitos já temiam: Yu Menglong fora dopado, levado até a varanda e empurrado. Marcas no corrimão coincidiam com o tamanho da mão de Shen Rui, mas havia também impressões digitais de uma segunda pessoa, identificada como Zhao Ren. A Sada internacional começou. Notificações vermelhas da Interpol foram emitidas. Em Bangkok, um hotel de luxo registrou a entrada de um hóspede usando passaporte falso com o nome Lin Wei. A foto: Zhao Ren. Ele, porém, desapareceu novamente antes da chegada da polícia. Os meses seguintes transformaram o caso Yu Minglong num símbolo. Fãs organizaram vigílias anuais. Documentaristas filmaram séries, e o governo prometeu reformar leis de entretenimento. Mas, por trás das promessas, o medo permanecia. Uma carta publicada no People's Daily, o investigador Trin A escreveu: a justiça é lenta, mas inevitável. Os que vivem das sombras um dia serão vistos sob a luz. 2 anos depois, numa madrugada chuvosa, um pescador encontrou uma mala boiando no rio Pearl. Dentro dela, apenas um terno preto, um relógio Rolex e um bilhete manchado d'água. O silêncio custou caro demais. A perícia não confirmou se o corpo de Zhao Ren estava lá. O mistério permaneceu. O caso Yu Minglong entrou para a história não apenas como um crime brutal, mas como o retrato de um sistema corrompido, onde sucesso, medo e poder se misturam em doses letais. E, até hoje, sempre que uma nova estrela surge nos palcos chineses, os fãs sussurram a mesma pergunta. Os segredos ainda estão escondidos sob as luzes.